Olá, olá! Meu nome é Danilo Delia e esse é mais um Descagem Direta Internacional, diretamente aqui de Londres, na Inglaterra. No vídeo de hoje, nós vamos abordar o tópico da desobediência civil ao redor do mundo, após as medidas de restrições serem estabelecidas pelas autoridades e como os governos reagiram para que essas regras em vigor fossem seguidas. Na semana passada, diversos países aqui na Europa endureceram as medidas restritivas de convivência social, proximidade e locomoção. A Europa toda está praticamente sobre um confinamento obrigatório, por no mínimo de 20 dias em certos países e de até 45 dias em outros. Aqui no Reino Unido, o governo proibiu todos os serviços religiosos, como missas, casamentos e batizados. A única exceção são os funerais. As igrejas estão fechadas. Aglomerações com mais de 2 pessoas também não é mais permitida, salvo exceção do grupo familiar. Saídas de casa só são permitidas para um exercício físico diário, mantendo a distância segura de outras pessoas, para comprar mantimentos, para as necessidades médicas ou ainda para ir e voltar ao trabalho se esse não puder ser realizado em casa. Mas as saídas devem ser evitadas ao máximo e feitas com a menor frequência possível. Os serviços essenciais continuam abertos, como supermercados, mercadinhos locais, farmácias, hospitais, estafetas, segurança e restaurantes, mas estes apenas com o serviço de delivery ou takeaway. O transporte público continua a funcionar de maneira reduzida e é atualmente o grande tópico da mídia aqui em Londres. O debate sobre a necessidade de fechá-lo ou implementar medidas mais protetivas para os usuários, uma vez que os vagões continuam lotados, principalmente por causa da redução no serviço. Aqui no Reino Unido, estamos saindo de um inverno rigoroso, onde choveu por quase 2 meses seguidos, bastante feio e tenebroso. Agora que estamos entrando na primavera, os dias estão ensolarados e as temperaturas durante o dia estão subindo até 16 graus, o que é bastante quente por aqui nessa altura do ano, o que torna mais difícil manter as pessoas dentro de casa. Autoridades deram pronunciamentos fortes essa semana, explicando que as medidas não são voluntárias, elas são regras impostas a serem seguidas e que, se descumpridas, podem levar sanções individuais, como multa ou prisão, dependendo da gravidade da contravenção. Existem ainda aqueles que se apavoram com a possibilidade de ficarem presos numa quarentena, e eles vão fazer de tudo para escapar dessas restrições, arriscando assim, às vezes, as suas próprias vidas e as vidas dos seus pares para burlar a vigilância das autoridades ou protocolos de segurança, como foi o caso de alguns espanhóis fugindo de hospitais antes de receberem alta. Há, contudo, aqueles que decidiram desafiar as regras impostas e as autoridades desses países ao continuar seguindo suas vidas como se nada tivesse acontecido, ou como se tivessem declarado um grande feriado. Em alguns casos, foi necessário apenas um bom diálogo ou uma conscientização das pessoas, mas há também casos onde a força e a criatividade entraram em ação. Nós vamos ver agora alguns desses momentos inusitados, começando pela Espanha. Uma turista britânica desafiou todas as regras ao ir à piscina do hotel que estava de quarentena, contra todas as determinações das autoridades sanitárias locais. Vejam só o que aconteceu. Well done! She's silly, isn't she? Look. It's not. Ja, boy. That is. She deserves that. Há também aqueles que aproveitam a oportunidade desse lockdown, dessa quarentena, para fazer churrascos ou irem a parques. Mas a polícia no Reino Unido está apertando o cerco e a fiscalização para dispersar aglomerações com mais de 2 pessoas. Vejam as próximas imagens. Guys, you can't stay on the green
Can you all go home? Can you all go home, please? It's not a holiday. It's a lockdown, which means you don't just come in and sunbathe. Can you please just leave? The government has a lockdown in force. Can you please get off the green, go home? Com o exército na rua também, desde que as medidas restritivas mais duras foram implementadas, o que se vê hoje, aqui em Londres, são cenas inéditas em tempos de paz do país. Agora, mudando de continente, no Brasil, a polícia catarinense usou a criatividade para espantar alguns banhistas que ainda frequentavam a praia, também contrariando as determinações das autoridades locais. Tanto que olha a maneira que a Polícia Civil está encontrando para conseguir espantar, digamos assim, quem não está obedecendo. Isso aconteceu na sexta-feira passada. O helicóptero faz voos na areia, próximo da areia, ali nos banhistas, que só assim aceitam a ideia de ir embora da praia. Olha aí a imagem para você. As pessoas ainda lá embaixo, né? Então é o rasante do helicóptero para tentar orientar ainda mais essas pessoas, bem aí embaixo. Olha. Mas voltando aqui para a Europa. Quando o lockdown rigoroso foi implementado na Itália, houve também bastante gente ignorando as regras em vigor. Então, prefeitos italianos resolveram passar um recado para os residentes de suas cidades. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Che domani vi becco, domani, non pensiate tra anni, domani! Sono il sindaco, sul mio territorio non si passeggia. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul suolo pubblico. Allora mi rivolgo a voi, ma dove cazzo andate? Dove andate con questi cani che hanno la prostata infiammata? E voi, non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo alla PlayStation. Siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi, se ne devi andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare. Non si può stare in mezzo alla strada, come ve lo devo spiegare? Non si può stare. A casa. La mazza, le fidanzate con la mazza ci vogliono. Ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a aggiustare i capelli e febbre, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che utavuto chiudono? L'avete capito che chi cazzo ti andava per questi capelli aggiustamento utavuto? Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa para casa. Se você ainda não entendeu os motivos da quarentena, então eu vou explicar de maneira simples. Existem protocolos de segurança mundial de vigilância sanitária. Quando um vírus novo surge, totalmente desconhecido pela ciência, é necessário fazer a contenção do vírus, uma vez que a população não possui imunidade natural ou vacinas, como outras doenças, por exemplo, uma gripe. Deixar o vírus correr solto nesse momento é um perigo, pois por mais que o vírus não seja tão letal, eles podem sofrer mutações e transformar em uma doença muito mais agressiva do que a inicial. Portanto, é necessário sim que a ciência adquira mais conhecimento sobre esse novo vírus para que as decisões administrativas nos governos sejam tomadas de maneira consciente, sem riscos à vida, priorizando a proteção da população civil. Tudo ainda é muito novo, gente. Estamos passando por uma situação inédita na nossa geração. 1/4 da população total do mundo está sob quarentena neste momento. São 2,5 bilhões de pessoas. Eu tenho lido com muita preocupação nos últimos dias que o Brasil está em campanha para relaxar a quarentena. A Itália fez isso no início da infecção e das mortes. Quando haviam apenas 7 mortes e estavam em quarentena, relaxaram as medidas. Bem, o resultado eu acho que você já conhece.
Nós temos uma taxa diária de 700 mortos e um total que já ultrapassa 7.500 óbitos pelo vírus. Ele ataca, na sua maioria, mais velhos, ok, mas já há uma porcentagem bastante considerável de faixas etárias mais baixas. O vírus é uma loteria da morte, gente. Cada organismo reage diferente ao vírus. Por isso é tão importante que a ciência possa descobrir mais sobre essa patologia, antes que a população possa ser exposta a ele. Você quer arriscar? Você quer arriscar alguém da sua família? Vamos colocar uma situação bem simples. Você gostaria de fazer uma viagem de avião onde o piloto é um pipoqueiro? Você preferiria ser operado, por exemplo, por um jardineiro, em vez de uma pessoa com formação médica? Então, é a mesma coisa quando você prefere acreditar em posts do Facebook sem referência ou links, ou em correntes de WhatsApp que contrariam tudo, mas tudo que os maiores especialistas em infectologia e a OMS estão divulgando nesse momento. Se você prefere entregar a sua vida para um político em vez de médicos e gente formada em medicina, é a sua opção. Mas não é a sua opção impor isso aos outros. Arriscar a vida dos outros porque você prefere acreditar em um político do que em médicos especialistas. Então, gente, ficou aqui o registro de como as restrições estão sendo fiscalizadas nesse momento aqui no exterior. E por que a gente deve respeitar e ficar em casa. Apesar de algumas cenas serem engraçadas, o momento pede bastante seriedade e responsabilidade das autoridades. Lembre-se, a vida é o seu bem mais precioso. Não lhes deixem convencer do contrário. E se a sua ficha ainda não caiu, use essa aqui em cima da tela e faça a sua ficha cair. Fica em casa. Fica em casa. Meu nome é Danilo Delia e esse foi mais um Descagem Direta Internacional, diretamente aqui de Londres, na Inglaterra. Até a próxima. Tchau!